Então, vocês que estão chegando agora, não conhecem, qual foi a história que a Rita contou para vocês? É, Porque a gente ah, já participa assim, de consolação, a gente já conhece, então. Aí ela então, convidou a gente para vir aqui, daí vamos sempre. então, que legal. Então, preciso eu fazer os comentários. É, é uma coisa interessante de que cada família, dentro da família, cada membro da família tem uma função. E quando um dos membros da família não desempenha a função de uma forma adequada, ou a função está sendo exercida de uma forma incoerente, os filhos terão problemas. Porque existem duas funções assim que são importantes em qualquer relacionamento tratando de família, que é a função de mãe e a função de pai. Essa função pode ser exercida por um deles, mas quando o outro está ausente. Então, uma mãe pode exercer a função de mãe e pode exercer a função de pai. Ou um pai, se ele não tem a mãe, ele pode exercer também as duas funções, a função de pai e a função de mãe. O que é assim que eu gostaria de falar da função? A função de mãe é de acolher e proteger a criança quando ela é vulnerável, quando ela não é capaz ainda. Então essa é a função de mãe. E a função de pai, quando o pai está presente na relação, essa não é a função dele de ficar protegendo e cuidando do filho. Ele é o que deve estimular o filho a se lançar na vida, a perder o medo, de seguir em frente, de trazer coragem para esse menino. Então essa é a função pai. Daí vocês podem me perguntar como que eles podem exercer a função dupla uma pessoa só. Porque assim, é de acordo com a idade da criança. Então, a idade que a criança precisa da mãe, como proteção, como segurança, até quando ela não tem compreensão das coisas, que ela para os 3, 4 anos, ela precisa da mãe que vai dar a segurança e a tranquilidade para ela. E daí, se só a mãe tem que exercer essas duas funções, quando a criança atinge 5, 4, 5 anos, ela tem que, em momentos, ela tem que exercer a função de mãe, mas em outro momento ela tem que estar exercendo a função de pai. Por exemplo, quando vê que a criança está muito dodói, muito dengue, ela tem que dizer, sai, vai, eu vou junto com você, não tenha medo, pode ir, que a mãe está aqui. Então ela está exercendo a função de pai ali, fazendo. E daí quando a criança chega ela não precisa mais exercer essa função, na hora que vai preparar um jantar, na hora que está dentro de casa, ela pode exercer a função de mãe, que é acolher, que é dar carinho, que é dar atenção. Mas quando ela percebe de que essa criança precisa se despertar e ter uma atitude mais proativa, a mãe tem que cobrar, tem que colocar o bichinho para fora de casa muitas vezes para ir brincar e não colocar medo nele, sabe? Porque a mãe, com o instinto materno de proteção, às vezes começa a colocar muito medo. Vai, mas é perigoso, olha isso, olha aquilo e não sei o que, faz uma loucura de medo no menino.
E daí põe o menino na rua, mas daí já viu a tragédia que mais tarde vai se tornar. Então, quando é para sair, a gente não pode pôr medo na criança. Quando ela precisa sair, se jogar numa situação mais complicada, ela tem que só dar apoio e dar incentivo e dar coragem. E o pai também, se tiver só com a criança, ele pode fazer isso tranquilamente, né? E o pai tem mais facilidade de fazer isso porque ele já é, pela própria natureza do masculino, ele é ativo, né? E pela própria característica do feminino é passivo. Então é mais de se recolher e de se contrair. E então essas são algumas das situações onde que a gente tem que estar, quem tem filhos, ficar bem atento a isso aí. Porque para a criança poder ter coragem lá na frente, né? Então, você vê às vezes um menino ou mesmo uma menina também, o pai ajuda a fazer esse papel de dar coragem para ela sair, né? E a mãe também. Essa situação não só ocorre com o menino, ocorre com a menina também, ela vai ser uma mulher mais segura, mais confiante. Então, essas funções, quando não foram bem trabalhadas na infância, traz a dificuldade no relacionamento futuro do filho. Então, que, por exemplo, já pela história que ela me trouxe aqui, já a gente observou, e eu já observei, que as funções ali não foram bem desempenhadas. Ou, muitas vezes, os pais delegam a outra pessoa para exercer essa função. A um avô, ou delegam a um tio, e não funciona. Ajuda, é melhor que nada, mas não resolve o problema. Porque intimamente a criança tem aquele sentimento: meu pai não me quer, meu pai não me quis, tá? Ou vô quis, mas ele carrega esse sentimento de rejeição e de culpa, porque eles acham que eles são responsáveis pelo mau relacionamento entre o pai e a mãe. Uma das coisas assim que eu quero sempre deixar bem claro para as pessoas, psicólogos que falam um monte de besteira por aí, e outros falam coisa boa, de que a criança, quando ela vai e fala assim: ai, mãe, se separa do pai porque vocês vivem brigando, ou o pai deixa também, isso é tudo da boca para fora. Isso é a parte racional, adulta que a criança já tem. Mas lá na criança interior, lá no inconsciente dela, não. Ela não quer, ela prefere os pais brigando mais junto do que os pais separados. Então, muitas vezes eu vejo alguns colegas falando e dizendo, e livros, dizendo que não, que para o filho sempre quer ver o pai e a mãe felizes. Isso é conversa fiada. A criança sempre quer estar segura, ter um lugar onde que ela sabe que sempre as coisas estão ali. Ela pode sair, pode voltar e as coisas estão lá. Então isso que traz segurança para uma criança, né? Porque vocês podem ver, por exemplo, muda de escola já é um problema, quando muda de casa já é um problema. Então imagine a ausência de alguém no qual a criança depende exclusivamente porque ela se sente vulnerável. Então são os pais que trazem para a pessoa segurança e confiança. Então isso aí é bastante importante a gente saber da função de pai e a função de mãe. Tá bom?